Chegou o dia, hoje é o dia do Oscar, olha lá. Hoje é o dia que eu vou pegar o Oscar pra mim. Pega as provas e corrige, isso sim! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel, última edição especial com os indicados ao Oscar de melhor filme do ano de 2021. Você gosta de temas ligados à questão de acessibilidade? Você já parou para pensar em como as pessoas que têm algum tipo de deficiência enfrentam diversos problemas para terem autonomia no nosso cotidiano? Hoje, basicamente, é um filme que vai retratar toda essa dificuldade para a acessibilidade e botar você, que muitas vezes, talvez se for o caso de nunca ter se deparado com pessoas, não ter vivenciado esse tipo de experiência, esse tipo de situação, você vai botar a cabeça hoje para refletir com um grande filme que vai falar sobre o choque da descoberta da surdez. Bora comigo! O Som do Silêncio, Sound of Metal, filme de 2020 dirigido por Darius Marder e protagonizado por Riz Ahmed. O filme conta a história de Ruben, baterista de uma banda de metal. Na verdade, um dueto feito com a sua namorada, Lu, que é guitarrista e vocalista nesse esquema do dueto que eles montaram. Eles vivem em turnê, morando em um ônibus, vivendo de uma forma simples, em busca do sonho do crescimento de seu projeto artístico. Ruben é muito apaixonado por Lou. Eles estão juntos há 4 anos e foi ela e a banda que lhe tiraram do vício em heroína e desde então lhe deram sentido para viver fora do mundo das drogas. Um dia, durante um show, Ruben estranha a sensação de que os sons começaram a ficar meio ocos, como se tivessem tampado seus ouvidos, tornando a percepção do alto som das batidas bastante difícil. Ao ver que não foi apenas um episódio isolado, mas sim que ele não consegue escutar com clareza as pessoas e tudo ao seu redor, quando está fora também do show, ele decide ir ao médico para entender o grau do seu problema. Os exames constatam que ele tem mais de 70% de sua audição comprometida e o médico deixa claro que a manutenção de sua rotina em um ambiente com acústica alta, como ele vivencia trabalhando como baterista, continuará a deterioração da sua capacidade auditiva até deixá-lo totalmente surdo. O baque inicial vem com um desespero misturado com incredulidade. E Ruben pergunta o que pode ser feito, como um tratamento ou algum tipo de operação. O médico diz que há implantes via operação que podem ser feitos, mas com preços altos que podem chegar até $40 mil. E ele, sem nenhum auxílio de plano de saúde que dê suporte para esse pagamento, fica então numa opção super restritiva. Além do que, o médico deixa bem claro que não é a melhor opção a se pensar neste momento, com orientação muito clara de que ao invés de pensar em realizar um implante, Ruben precisa se afastar da música. Ao contar a notícia para Lu, Ruben tenta amenizar a conversa com o médico, dizendo que não parará a turnê, que eles vão iniciar inclusive agora, numa ideia de não é possível que eu vá ficar totalmente surdo agora. E mesmo se ficar, não tem problema, porque a gente ganha dinheiro com shows e eu vou pagar a minha operação. Este basicamente é o pensamento de Ruben, mas Lou, preocupada com Ruben, não aceita de forma alguma e diz que é preciso a busca de algum especialista que possa ajudá-lo, principalmente no quesito comunicação, já que Ruben sabe falar, mas ele não ouve as pessoas, sendo a todo momento necessário escrever num papel para que as pessoas consigam ler o que ele está querendo dizer e compreendê-lo. Lu consegue o contato de um projeto encabeçado por Joe, um homem que ficou surdo durante a Guerra do Vietnã quando uma bomba explodiu perto dele e tirou totalmente sua capacidade auditiva. Desde então, ele lidera um projeto para a inserção e principalmente aceitação das pessoas com surdez.
A palavra deficiência nunca é pronunciada e ele sempre usa o termo surdo, como uma forma de naturalização da condição destas pessoas. Não se deve ter tabu ou pudores em utilizar o termo, mas sim compreender que uma pessoa surda possui um sentido na qual seu corpo o privou, e isso demanda uma adaptação em seu método de conversação. Nada mais, já que a surdez não os vai privar de estudar, trabalhar ou se relacionar. Mas Ruben não digeriu bem esta condição. A conversa com Joe ainda vem acompanhada de esclarecimentos sobre todas as regras que aquele lugar vão impor a ele. Joe acredita numa total autonomia da pessoa, para que ela rapidamente desenvolva este sentimento de crer em sua capacidade de fazer qualquer coisa. E por isso, Lu não pode ficar junto dele, já que não pode haver acompanhantes dos ingressos no projeto e não há nem contato com o mundo através de celular ou internet. Joe explica que a igreja faz doações para que o projeto tenha cotas sociais para pessoas que não consigam pagar e, com isso, pode acolher Ruben em uma destas vagas gratuitamente. Mas Ruben descarta totalmente a possibilidade de ficar e vai embora. Lou acredita que essa é a única forma de ajudar seu namorado e, vendo a sua resistência, sem avisá-lo com antecedência, ela programa o retorno para a casa de seu pai, arruma suas coisas e vai embora para que Ruben rume ao projeto de Joe e comece a se dedicar à aprendizagem de comunicação e quebrar os próprios preconceitos e medos que ele construiu como limitações para sua vida a partir de agora. A história de Ruben nos põe para refletir sobre a questão da acessibilidade às pessoas com deficiência, abreviadas no Brasil com a sigla PCD, ou também chamadas de PNEs, pessoas com necessidades especiais. A questão da nomenclatura utilizada formalmente tem todo um contexto histórico, pensando que após a Segunda Guerra Mundial, o termo deficiente foi muito difundido para se classificar as pessoas que foram atingidas de alguma forma pelas batalhas e áreas bombardeadas, sendo referenciado a pessoas que perderam algum membro, tiveram algum de seus sentidos afetados diretamente, como o caso de Joe no filme. Encontros encabeçados pela ONU e propostos em reuniões com seus membros buscaram difundir ações internacionais de inserção dessas pessoas com deficiência, uma criação de métodos de classificação e expansão de estudos científicos para a compreensão de cada situação e buscar formas de entendimento e inclusão social deste público. As deficiências são classificadas em 5 categorias: física, visual, intelectual, psicossocial e auditiva, no caso a retratada no filme. Além de casos onde há a chamada deficiência múltipla, quando nos referimos a casos que englobem 2 ou mais dos tipos citados. A verdade é que, por mais que falemos de políticas de inclusão, a situação, principalmente falando de Brasil, ainda deixa muito a desejar. Seja com ruas onde não há calçada, onde não permitirá a autonomia de deslocamento de alguma pessoa com dificuldade de locomoção, ausência de semáforos com identificação auditiva para pessoas cegas, ou presença de pessoas habilitadas para a comunicação em linguagens específicas, como Braille para cegos e, no Brasil, chamado de Libras, sigla de Língua Brasileira de Sinais. E para nos contar com muito mais propriedade do que eu, por ter a vivência com a alfabetização de surdos, eu convidei hoje a professora Selma Carvalho, que dá aulas de língua portuguesa e é fluente em Libras. Primeiro, Selma, muito obrigado por aceitar o convite e, por favor, nos engrandeça com a reflexão sobre o assunto, contando sobre suas experiências com a alfabetização de pessoas surdas e conta um pouco também sobre o seu cotidiano com relação à experiência de como é a vivência de uma pessoa surda aqui no Brasil. Olá, professor Kenji! Olá a todos! Eu é que agradeço pela oportunidade de estar com vocês.
Eu atuo na diretoria de ensino de Itapevi, na área da educação especial, com formação para professores. Sou professora de língua portuguesa e fiz letras para apoiar os surdos, pois a língua portuguesa é a segunda língua para eles. A primeira é a língua de sinais. Ministro aulas de Libras e também sou tradutora e intérprete da língua brasileira de sinais. Conheci Libras por meio de uma amiga que fez o curso em São Paulo, na Vila Mariana, e trouxe para a cidade onde morávamos, juntamente com um instrutor surdo. A partir de então, eu me apaixonei pelo povo surdo e pela Libras e nunca mais deixei de me aperfeiçoar na área. A Libras não é universal. Cada país possui a sua língua de sinais. Nós temos a língua japonesa de sinais, a língua francesa de sinais e assim por diante. Nós podemos falar de qualquer assunto em Libras. Ela tem estrutura gramatical própria e evolui como outras línguas. A comunidade surda, aqui no Brasil, ela teve importantes conquistas nos últimos anos, tais como a Lei 10.436/2002, que estabelece a Libras como um meio legal de comunicação e expressão em território nacional. A partir de então, houve a obrigatoriedade de, nos cursos de formação para professores, ter a disciplina Libras e também nos cursos de fonoaudiologia. Tivemos o reconhecimento do intérprete de Libras. E hoje nós temos surdos doutores, mestres, pós-graduados e assim por diante. Mas a comunidade surda ainda enfrenta muitos desafios. A falta de informação é um deles. Você sabia que o termo surdo-mudo está incorreto? A surdez e a mudez são coisas diferentes. O termo correto é pessoa surda, surdo. Mas não é somente a falta de informação que é um desafio. A falta de acessibilidade linguística é uma grande barreira para a comunidade surda. Nessa pandemia, os surdos oralizados, eles estão sofrendo muito, porque a maioria das pessoas está com máscaras, e máscaras que não são transparentes, impossibilitando assim a leitura labial, a leitura das expressões muitas vezes. Segundo o IBGE, em 2010, nós tínhamos 9,7 milhões de pessoas surdas no Brasil. Hoje, esse número, com certeza, já passou dos 10 milhões. Então, são necessárias políticas públicas para atender a essa parte da população. A falta de acessibilidade linguística é o maior desafio. Vou dar exemplos. No hospital, quando um médico ele não sabe Libras, ele pode não entender o que o surdo está falando por meio dos sinais e dar um diagnóstico equivocado, levando o surdo à morte. No aeroporto, quando nós temos os avisos sonoros da troca de horário do voo ou os avisos da aeromoça, o surdo não entende, podendo assim ser prejudicado. No banco, quando um funcionário não sabe Libras, ele pode levar o surdo a ter sérios prejuízos financeiros. Em uma loja, quando o vendedor ele não sabe Libras, o surdo pode sair totalmente insatisfeito. Pois é, o filme O Som do Silêncio, ele traz um enfrentamento desse mundo sem som. E os surdos, eles realmente enfrentam a falta de comunicação
no seu dia a dia. Juntos, vamos construir uma sociedade melhor para se viver. Vamos lutar por mais políticas públicas para atender essa parcela da população. Eu agradeço novamente a oportunidade e passo a palavra para o professor Kenji. Obrigada. Selma, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui. Eu acho que para todos nós há o consenso de que, apesar de nós termos leis que garantem direitos, que criminalizam qualquer tipo de discriminação contra pessoas com deficiência, nós percebemos que ainda há muito a se fazer. A questão da inclusão à pessoa com deficiência é bastante insatisfatória. Eu tenho certeza que os passos para se ter uma sociedade inclusiva com as diversas pessoas com deficiência ainda está em passos vagarosos e deixa bastante a desejar. É a falta de uma guia rebaixada com terreno plano para garantir autonomia para um cadeirante, é a falta de um chão marcado com relevo para deslocamento de uma pessoa cega e a falta, às vezes, de opção de legenda em um filme no cinema para uma pessoa surda conseguir assistir. Todos os vídeos aqui do canal têm legenda. Você sabia disso? Lógico, esse é um passo inclusivo. Mas eu, por exemplo, tenho desconhecimento total sobre Libras. Então a minha comunicação com uma pessoa surda, sem a legenda destes vídeos aqui do canal, por exemplo, ou intermédio da Selma, ela simplesmente nunca vai acontecer com fluidez. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, é fluente em Libras e a tradução simultânea para os sinais é presente nas apresentações oficiais do governo federal. Se todos estes avanços que nós estamos comentando que há hoje realmente irão realizar práticas inclusivas efetivamente, nós ficamos na torcida e aguardamos para ver nos próximos anos. O Som do Silêncio foi indicado a 6 Oscars, destacando além do prêmio de melhor filme para o de melhor ator para Riz Ahmed, primeiro ator muçulmano indicado à categoria, e ator coadjuvante para Paul Rassi, o Joe, que uma curiosidade, ele é sim fluente em sinais. Isso porque Paul Rassi é filho de pai e mãe surdos. Quero de novo agradecer a Selma, parabenizar você pelo seu trabalho e todos os contatos dela, caso você queira enviar uma mensagem, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Quero agradecer também ao Adriano, que também é instrutor de Libras e foi quem me passou o contato da Selma. Eu vou aproveitar aqui o espaço para divulgar também o canal dele. Tudo isso está aqui embaixo, dá uma clicadinha aqui na descrição. E aí, gostou do filme? Gente, acabou. Estão aqui todos os 8 indicados ao Oscar de melhor filme do ano de 2021. Maratona está cumprida. E aí, qual que é o seu favorito? Caso você esteja vendo este vídeo no lançamento, o Oscar é hoje à noite. Caso você esteja vendo depois, e aí, seu favorito ganhou? Gostou do especial do Oscar aqui no canal? Deixe seus comentários aqui embaixo. Será que a gente vai voltar com ele em 2022? Independente do Oscar do ano que vem, o canal segue em frente com as nossas publicações semanais. E como você já sabe, tem liberdade de deixar aqui nos comentários propostas de filmes que você acredita que se encaixa na nossa proposta. E aí, você curtiu o vídeo? Curtiu toda a série? Clica aqui no joinha se você gostou, indica, compartilha com os seus amigos. Já se inscreveu no canal? Então, se o movimento está todo feito, o cerimonial está encerrado, eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Gente, até mais! Tchau, tchau!